Comprei o meu sítio e agora quero acessar os programas que são destinados à agricultura familiar. Mas será que eu já sou agricultor familiar? Ou será que ainda falta alguma coisa? Se você também tem essa dúvida, se você também tem essa dúvida, fica aqui até o final que hoje eu vou te destrinchar todo o assunto agricultura familiar para você que tem interesse em acessar essa categoria de produtor, justamente pelos benefícios, né, pelas políticas públicas que existem para essa categoria de agricultor familiar aqui no Brasil. Eu sou o Bruno, esse é o Manual do Neo Rural e o nosso trabalho todo aqui é feito com muito carinho pensando em você. Bom, inicialmente, né, por que é importante saber se eu sou agricultor familiar? Primeiro, porque existem diversas políticas públicas que são destinadas a essa categoria e são políticas públicas benéficas de fato. Elas realmente trazem muito benefício para poder ter um reconhecimento legal, né, da sua categoria, ter um reconhecimento verdadeiro ali de que você pertence àquele grupo de produtores, aquele grupo de agricultores familiares que hoje alimenta o Brasil. Bom, e por que é importante eu saber se sou ou não agricultor familiar, né? Por quê? Porque a partir desse enquadramento você vai poder ter acesso a políticas públicas exclusivas para essa categoria. E são políticas públicas de fato benéficas, né? São para poder apoiar um grupo de produtores que alimentam o nosso Brasil. E isso, então, leva ao outro fato, que é você saber ou não se você pode ter acesso a políticas públicas, a direitos e benefícios que você pode estar perdendo, né? E além disso também, para você ter o enquadramento correto, ter o reconhecimento legal da sua atividade. Bom, e o marco legal da agricultura familiar, ele está na Lei 11.326 de 2006. A gente não fala de leis aqui nesse canal de forma legalista, vamos dizer assim, né, com juridiquês. O nosso papel aqui é traduzir isso para você. Então o que eu vou te explicar é que o critério para enquadramento não tem a ver só com o tamanho da terra, tem vários fatores, né? Tem vários fatores que você precisa levar todos em consideração, porque é a soma deles todos que vai dizer se a pessoa enquadra ou não dentro dessa categoria de agricultor familiar. Se você quer saber quais são, fica aqui até o final, porque eu vou destrinchar todos para você e vou te dar o guia completo que você precisa para saber. E se você não se enquadrar, para saber o que você precisa fazer para se enquadrar dentro dessa categoria. Bom, Bruno, tá jóia, mas e aí? Quais são os critérios? Eu vou destrinchar para você agora um a um para você saber quais são, né? E depois eu vou te explicar como se enquadrar ou não. O primeiro critério, e o mais conhecido, né? Assim, o que mais pode limitar talvez, um dos que mais pode limitar talvez a pessoa é de fato o tamanho da área. E eu não consigo te dar uma posição exata se a sua área enquadra ou não especificamente, porque o tamanho é baseado em módulos fiscais. E a gente já falou de módulos fiscais aqui, porque a legislação ambiental também leva isso em consideração. E o módulo fiscal é o quê? Ele é um tamanho de terra, né, levado em consideração a capacidade produtiva, capacidade ambiental, vários fatores, e o tamanho é até 4 módulos fiscais. Então o que é isso, né? Onde eu vejo isso? Se você buscar módulo fiscal e o nome do seu município, você vai encontrar isso no Google. Aqui, especificamente no município onde eu estou falando com vocês agora, um módulo fiscal é equivalente a 30 hectares. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que tendo uma terra de até 120 hectares, considerando esse critério, um produtor ainda consegue se enquadrar como agricultor familiar. Passou disso, 121 hectares, já não é mais agricultor familiar. E não quer dizer também necessariamente uma terra, tá? Então você pode ter uma terra registrada aqui nesse município, outra terra em outro município, ou 2 pedaços de terra separados. É a soma de toda a fração de terra que você tenha que vai determinar se você é ou não agricultor familiar, segundo esse critério. O segundo critério, o que costuma às vezes mais complicar a vida das pessoas na hora do enquadramento, é a renda familiar. Então, a renda familiar ela deve ser majoritariamente rural. O que isso quer dizer? Quer dizer que o agricultor familiar vive da terra, né? Ele é um agricultor familiar. E aí isso já responde a pergunta inicial, né? Eu comprei o sítio e estou indo para a roça, eu não vivo da terra ainda, então eu não sou agricultor familiar, mas eu posso ser, tá bom? O critério de enquadramento ou desenquadramento da agricultura familiar, ele é sempre transitório. Você se enquadrou dentro de um lapso temporal, você passa a ser agricultor familiar. Então você precisa se planejar para isso. Vamos lá, falar da renda. Para se enquadrar como agricultor familiar, pelo menos 50%, né, a gente costuma falar um pouquinho mais, 51%, né, mas a legislação fala 50% da renda familiar. Então não é a renda só de um membro do grupo familiar, da renda total familiar, deve vir da atividade rural.
Então, se eu estou mudando para o sítio agora, se eu não tenho experiência rural, se eu não tenho nenhuma movimentação rural, é evidente que eu não vivo da atividade rural, né? Esse sítio ainda não é produtivo. Ele ainda pode ser produtivo, claro, mas ele ainda não me gerou receitas. Você precisa se planejar para colocar o seu sítio para movimentar, para gerar renda. E aí a gente vai fazer aqui no Manual do Neo Rural uma série de vídeos te explicando assim como gerar receita rápida com o sítio, né? Qual tipo de atividade eu posso desenvolver que vai me dar uma receita mais ágil, né, de forma mais rápida, para eu já conseguir começar a ter essa renda para poder me enquadrar dentro dessa categoria. Tá bom? Se você quer isso, deixa aqui embaixo para mim, eu preciso saber, né? Tudo que a gente faz aqui sou eu sozinho e o meu amigo Cavalo aqui falando com vocês. Eu preciso do retorno no vídeo para saber se eu estou seguindo o caminho certo, se eu estou falando com a linguagem correta, tá bom? E eu quero isso, pode me dar aqui embaixo o feedback que eu fico muito feliz. E respondo todo mundo. Então vamos lá. O terceiro critério é o critério da mão de obra. Para eu ser um agricultor familiar, é evidente que eu preciso ter mão de obra familiar, né? Mão de obra própria. Então, se eu comprei um sítio, eu tenho renda, mas eu e minha família moramos todos num grande centro e eu tenho um empregado ali trabalhando e conduzindo o sítio para mim, eu só vou lá de vez em quando. Por mais que a minha renda seja toda da atividade rural, eu não sou um agricultor familiar, entenderam? Isso é importante, é essencial ter essa informação, né? Ter esse conhecimento. Então a mão de obra eu posso ter, tudo bem? Eu posso ter empregados temporários contratados e posso ter inclusive empregados permanentes contratados. Mas a mão de obra ela sempre deve ser predominantemente familiar. Então se eu trabalho aqui no sítio, eu posso ter mais um empregado trabalhando comigo com carteira assinada e 365 dias no ano, claro, com folgas e férias, tá? Vamos respeitar todas as legislações trabalhistas para não ter problema. Mas eu posso ter um empregado trabalhando comigo fixo, permanente, sem problema. Se eu tenho 2 pessoas da família, ou 3, né, ou mais, desenvolvendo atividade rural no sítio ali como mão de obra, eu posso ter inclusive 2 empregados registrados ali trabalhando comigo sem problema nenhum. E posso ter empregados temporários para atividades sazonais. Ok? Esse critério é importante, você precisa saber para poder não correr o risco de se desenquadrar, né, por causa de um detalhe. E o último de todos, e o mais simples, né, porque de fato realmente é isso que acontece, é que a gestão da propriedade rural ela deve vir da família, né, de algum membro da família ou de alguns membros da família. Então a gestão deve ser familiar. Esse aí eu acredito que dificilmente vai ser um problema. E aí, quais são as políticas, Bruno? Qual é a vantagem, né, de fato, assim, o que o governo, o que o Brasil tem para mim se eu me enquadrar ou não como agricultor familiar? Espera aí, fica aí que eu vou trazer para você isso agora. A primeira política pública, né, e o documento oficial que vai te dizer se você é ou não agricultor familiar, ele se chama agora CAF, né, que é o Cadastro Nacional do Agricultor Familiar. Antes era DAP, então você ainda pode ouvir esse nome por aí com muita frequência, que era a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Surgiu assim e depois as políticas públicas da agricultura familiar, elas se expandiram, né, cresceram e aí o produtor continuou usando, o governo, né, continuou usando o mesmo documento para várias políticas públicas. E aí surgiu a necessidade de um outro documento mais robusto. Então o CAF é o documento que vai te dar o acesso a todas as políticas públicas que existem. Aliás, antes da gente continuar, deixa o seu joinha aí para mim e para o meu amigo Cavalo aqui. Esse cavalo não é meu, tá, gente? Eu estou usando esse sítio aqui como cenário para nosso vídeo. Mas eu acho que ele gostou de mim. Deixa o seu joinha para o Manual do Neo Rural. Isso é importante para a gente, faz o nosso conteúdo chegar a mais pessoas que precisam saber dessa informação. Tá bom? Antes da gente seguir, me responde aqui embaixo também, fazendo favor. Você quer que eu crie para você um passo a passo do que você precisa para poder conseguir o CAF? Quer que eu faça... eu tenho essa vantagem, né? Eu trabalho com extensão rural pública, eu emito CAFs praticamente toda semana, né? Ou com muita frequência. Quer que a gente faça ali tela por tela, te mostrando como é o processo de preenchimento e o que você precisa para poder se enquadrar? Se você quiser, menciona aqui embaixo, a gente pode fazer um vídeo desses. Mas vamos lá. O primeiro e o mais procurado de todos se chama PRONAF, né, que é a Política Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
ele trabalha com recursos do governo, né, e recursos com capital com um juros acessível, embora nesse momento específico não esteja tão acessível, mas é mais do que os outros. O Pronaf, ele é um financiamento do governo, né, com prazos bacanas, com prazos interessantes, com taxa de juros interessantes, com valores interessantes, que podem beneficiar muito o agricultor familiar. E embora existam outras linhas que são para demais produtores, o Pronaf é de fato o mais atrativo deles. O próximo se chama PNAE, né, Programa Nacional da Alimentação Escolar. O PNAE é uma lei nova, assim, relativamente nova, ela é de 2009, mas agora que emplacou bacana, né? E ele diz que pelo menos 30%, aliás, você sabia que teve uma novidade agora, uma alteração fresquíssima na lei? A lei falava 30%, isso agora está sendo expandido para 45%. Então vamos já trabalhar com a quantidade mais correta, né, mais atual. Pelo menos 45%, gente, de todos os alimentos que as escolas públicas e outros órgãos públicos, mas vamos ficar com as escolas municipais, estaduais, federais, 45% do que eles utilizam na alimentação escolar, dos alimentos que eles compram, deve vir da agricultura familiar, preferencialmente local, ou seja, o produtor do município tem prioridade de venda. Isso é uma baita de uma política pública, e se você tem intenção de se enquadrar como agricultor familiar, você precisa ter isso em mente. Isso vai te garantir uma fonte de renda constante, segura e considerável, porque os valores são justos, os valores de compra são justos, tá bom? O próximo é o PAA, é um programa gerido também pela Conab, né, pelo governo, semelhante, mas não igual ao PNAE, porque ele visa outro tipo de finalidade, né? Mas realmente também é compra de alimentos, programa de aquisição de alimentos. Também há preços interessantes e menos abrangente do que o PNAE, mas alternativa bem interessante. A próxima vantagem, né, atrelada inclusive ao Pronaf, é o programa de garantia safra, né? Ele te dá uma segurança de pegar um investimento, de pegar um recurso do governo para poder produzir e está atrelado a um seguro, né, a uma garantia de que caso você tenha algum problema comprovado, né, constatado de ordem que, assim, força maior, né, uma questão climática ou algo assim, você vai ter uma garantia desse financiamento que você fez. E o último, mas de forma alguma menos importante, é o acesso à extensão rural, assistência técnica e extensão rural pública, gratuita e universal, garantido na Constituição Federal para você, agricultor familiar. Então isso é um direito que todo mundo precisa ter em mente para poder não perder, porque, acreditem, existem movimentos para fazer com que isso seja esquecido pelos produtores. É um direito que você tem, e é um direito garantido, inclusive, na Constituição. Faça a questão dele, tá bom? Bom, e como comprovar que você é um agricultor familiar? A gente já mencionou, né? A comprovação é feita através do CAF, Cadastro Nacional do Agricultor Familiar, da Agricultura Familiar. E quem emite o CAF? As Emateres, né? A Emater do seu estado, do seu município, é o principal emissor. Meu estado não tem Emater, mas ele tem uma instituição de assistência técnica e extensão rural. Ela emite o CAF, lá que você deve procurar. E aí existem outras alternativas, né? A mais conhecida delas são os sindicatos, né? Os sindicatos rurais e tudo mais. Aqui no meu município, especificamente, o sindicato rural, por exemplo, não emite CAF. Mas pode ser que na sua região um sindicato seja mais atuante e ele pode emitir. E por quê? Porque o CAF é um documento público federal gratuito, ele não pode ser cobrado em hipótese alguma. Ele é um direito do agricultor familiar. E o que você perde, né, não acessando as políticas públicas ou não comprovando que você é agricultor familiar? Bom, você pode comercializar a sua renda, mas você perde acesso a políticas públicas que vão te dar garantia de uma renda melhor, por exemplo. Você perde também acesso a crédito, financiamentos com taxas mais acessíveis. Isso são, por si só, já vantagens que valem bem a pena, né? Você conseguir se formalizar como agricultor familiar. E saber, no papel, quem você é, que tipo de agricultor você é importante porque ele te dá um reconhecimento e te dá acesso a situações que a sua categoria específica podem acessar, né? Mas hoje eu não sou. Tudo bem. Você precisa de 12 meses de atividade rural. Pode ser muito para quem está chegando agora, né? Falar, nossa, mas eu tenho que esperar um ano. Infelizmente, a legislação é assim. Então, se a gente quer mudar a legislação, a gente já sabe onde cobrar. Mas enquanto é essa legislação que está aí valendo, é essa que a gente precisa seguir.
São 12 meses de atividade rural. Se você chegou hoje e não tem condições de se enquadrar, planeje essa movimentação. Vá atuando e gerando comprovações, né? Tire nota fiscal das suas vendas, tire cartão de produtor, cartão de órgãos representativos de produtor, tenha seu imóvel regularizado. E aí lá na frente, no final do período necessário, você vai com certeza, seguindo todos os critérios, deu check em todos aqueles 4 que a gente falou, você é um agricultor familiar e tem direito de acesso a essa política, ao CAF e tudo mais, tá bom? E me fala aí, você sabia de todos esses critérios? Você sabia quem é um agricultor familiar? Quais são as políticas públicas direcionadas para ele? Existem outras políticas públicas regionalizadas em vários lugares que trazem ainda mais benefícios para o agricultor familiar. Eu falei das mais comuns, das federais, né? Daquelas que qualquer lugar que você for nesse nosso Brasil, você vai poder ter acesso. Deixa aqui nos comentários, me fala, você sabia? Você não sabia? Alguma coisa te surpreendeu? E dá o seu joinha, gente. Vamos lá, eu tô vendo você assistiu o meu vídeo aí não dando seu joinha. O Manual do Neo Rural vive disso, a gente precisa fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Eu sou o Bruno, esse é o Manual do Neo Rural, muito obrigado e até o próximo vídeo.